Estimados internautas do canal Benguela 7, sejam todos bem-vindos a esta edição do seu espaço Figuras da Semana. É o nosso convidado para esta edição, o Dr. Calopa Mário, que também é administrador municipal do Lubito, a quem eu saúdo. Seja bem-vindo. Desde já agradecido por esta oportunidade para falar para o vasto auditório do Benguela 7. Exatamente. E aqui na cidade ferroportuária de Lubito. É uma honra. Exatamente. 110 anos do município. E vamos aqui aproveitar mesmo e perguntá-lo como é que está o Lubito. O Lubito está bem. O Lubito está neste momento a se oxigenar, com o esforço e dedicação dos munícipes e todos os que amam o Lubito, obviamente com a intervenção do governo provincial, do governo como um todo, no sentido de garantir que nós voltemos a organizar juntos a Sala de Visitas de Angola, que precisa deste nível de organização. Daí as obras de infraestruturas de emergência da província de Benguela, do PIME, que contemplam uma série de ações exatamente para ir ao encontro daquelas que são as exigências à medida do povo de Benguela, do Lubito, à medida do lubitense. Então o Lubito é uma cidade em marcha, como costumamos a dizer. Estamos todos de mãos dadas para assegurar que o Lubito continue firme, continue a marchar e o Lubito volte a ser aquele Lubito que sempre orgulhou as pessoas, os visitantes, os munícipes e a sua gente. Este é um processo, Estamos nesse processo. Eu acredito piamente que o Lubito se está a reencontrar e que a Sala de Visitas de Angola está a ser organizada com o apoio de todos. Há um conjunto de movimentos associativistas, de organizações ambientalistas, que têm estado a dar o máximo de si, contribuindo para que o Lubito volte a ser aquela cidade limpa, com o ambiente protegido, com os flamingos protegidos, com as tartarugas a multiplicar nas nossas praias e com um compromisso que engaje os seus munícipes, moradores e visitantes e garanta naturalmente que seja uma cidade agradável de se estar, agradável de se viver, agradável de se visitar, mas para o efeito é necessário que trabalhemos juntos e que acima de tudo assumamos aqui uma consciência cidadã de compromisso coletivo sobre a preservação, o amor e o carinho que temos que ter por esta cidade, que é um espaço coletivo de partilha e que se pretende que seja um espaço de bem-estar, de paz, de harmonia. Acredito que estamos no bom caminho. Já vemos bons sinais, já vemos a cidade a arejar com a recuperação da malha rodoviária, incluindo reparação de lancis, passeio, de arborização, iluminação pública. É um processo e eu particularmente sou uma pessoa muito otimista com relação a isso. Assegurarmos aqui o nosso contributo para que nessa perspectiva que venha a garantir desenvolvimento sustentável para o país, o Lubito se afigura também como uma cidade privilegiada para se estar e, de um modo geral, com o parque industrial que o Lubito tem tudo para dar certo e para se afirmar como a locomotiva do desenvolvimento ao nível da província e do país e da região, não é? E da região. O que nós queremos é que o Lubito amanhã se traduza verdadeiramente num ponto de equilíbrio e de intercâmbio comercial do contexto internacional. Exatamente. Viva, o município do Lubito a dar passos largos no que toca ao desenvolvimento. Ainda vamos falar muito sobre este maravilhoso município da província de Benguela, mas é a nossa figura,
o senhor administrador, não... O senhor Evaristo Calopa Mário. Exatamente, boa, exatamente. Vamos aqui saber um pouco, gostávamos que nos falasse quem é o Evaristo Calopa Mário. Muita gente chama de Tio Calopa, né? E temos estado aqui a ouvir nos corredores da administração, Tio Calopa. Então, quem é esta figura emblemática da nossa província? Para quem me viu crescer, também diz que é o Lito, né? É o Evaristo Calopa Mário, mas é o Lito, é o nosso Lito. Bem, Evaristo Calopa Mário, também conhecido por Lito, é um menino, é um garoto, é um jovem, hoje já adulto, a caminho de meio século de vida, não é? Que nasceu felizmente nesta cidade, no bairro do Morro da Rádio, aqui mesmo no Lubito, a subir, filho de pais enfermeiros, de um pai enfermeiro natural do Cubal, de uma mãe enfermeira natural do Bocoio. Então quis o destino juntar esses dois cidadãos que naturalmente têm-me como filho. A minha infância foi feita no Cubalo, porque o meu pai era muito orgulhoso, de feliz memória, e então quis regressar para a sua terra natal e onde queria ver os filhos todos formados ao nível de base, só podendo regressar ao Lubito depois que fossem continuar com os estudos ao nível do ensino médio. Isto naturalmente aconteceu comigo também. Cresci no Cubalo, onde interagi com os outros meninos, onde tivemos os melhores momentos da nossa vida, num momento particularmente difícil do contexto político-militar que o nosso país vivia, mas tínhamos muitos desafios, estávamos muito motivados, desde criança, a andar pela OPA, a andar pela Associação dos Alunos do Ensino Médio, a começar já no terceiro nível, não é? E depois terminar os estudos de base, no caso, a 8ª classe, e candidatar-se às fichas de encaminhamento naquela altura para continuar os seus estudos ali onde o nome fosse encaminhado. Era assim. Mas tenho boas memórias. Eu costumo dizer que nasci no Lubito, mas também sou natural do Cubal. Toda a infância foi vivida no Cubal, não é? E então o Cubal tem muito de nós também. Exatamente. E teve uma vida dividida, Lubito, Cubal. Como é que foi esta infância? Foi boa, foi agradável? Ou também teve aqueles empecilhos, aquelas dificuldades que, de um certo modo, difícil? Bem, naquela altura viviam-se muitos desafios. Os meus pais eram enfermeiros, o momento político não era bom. Por mais vontade que nós tivéssemos de vir cá comer um peixe fresco a sair do nosso mar, era difícil, era preciso aguardar o peixe contentorizado em caminhões para comermos o peixe fresco no Cubal. E felizmente não faltava peixe fresco lá, não é? Porque as colunas eram naturalmente organizadas, protegidas, escoltadas. Naquela dificuldade tínhamos de facto o privilégio de poder comer o peixe. Dificilmente vinha-se aqui para o litoral, tínhamos uma saudade de vir ao litoral, né? Mas era uma vida boa, porque o Cubal já tinha um centro recreativo, o Cubal tem o ferrovia, muito famoso. Eu particularmente sou de uma família muito dedicada à igreja, passava muito tempo na igreja, mas também nos estudos, porque era um menino tímido, que chorava para ir dançar o carnaval, porque não sabia dançar. Então, mas tinha que fazer um esforço de aprender alguma coisa, porque era o contexto. Mas foram bons momentos partilhados entre escola e igreja. Então, organização do pioneiro angolano, não é? OPA, foram momentos bons. E quando pudéssemos vir ao litoral com a família, com os pais, visitar a família que maioritariamente estava cá, era através de colunas, não é? Se não é por cima de um caminhão IFA, é um caminhão Isuzu ou então um Mercedes-Benz.
Lembra muito bem desses carros em que a gente andava lá por cima e éramos felizes. Enfrentando todos os perigos da estrada. Enfrentando os perigos da estrada, obviamente. A coluna só avançava ao sinal da orientação das forças de escolta, não é? Para poder avançar. Era assim do Cubal para Caimbambo, Caimbambo-Catenga, e também do Catenga para Caimbambo-Cubal, já que no Catenga havia o destacamento, lembra-me na altura da SUAP, não é? Que fazia aquela linha para Cunene. E então, quando pudéssemos, nos punhamos nos carros e vinhamos. Muita gente não teve esta sorte. Muita gente não teve essa sorte. Eu costumo dizer à juventude que o país vem de longe, precisamos às vezes de privar alguns momentos para partilhar um pouco daquilo que nós já vivemos. Foi possível. E, aliás, sendo filho de pais enfermeiros, parte da minha vida era feita no Hospital Municipal do Cubal, onde muitas vezes nos confrontamos com situações muito tristes, não é? De pessoas a virem de vários sítios, de situações de guerra, não é? E acabamos ali por também viver muito de perto esta realidade, de estar a ver situações que não eram boas para a nossa idade, mas também fez com que nós ganhássemos maturidade muito cedo. Eu fiquei no Cubal até terminar a 8ª classe, não é? Até os meus 14, a caminho de 15 anos. Então vivemos essa história toda de infância muito quente, não é? De uma realidade. Felizmente o Cubal era um município estável, porque estava lá a brigada militar da região, estava lá também um destacamento cubano na altura, e então nós nos sentíamos seguros. Era um município em que nós nos sentíamos seguros. E tens saudades daqueles momentos da infância? Bem, nós éramos felizes porque interagíamos mais como humanos, como pessoas, éramos mais afetuosas porque conseguíamos ter mais carinho um pelo outro, porque se não fôssemos à escola, íamos à igreja, íamos jogar a bola, íamos ao basquete, e não havia televisão, tecnologia, os relatos do campeonato nacional era por rádio, então as pessoas eram mais afáveis, estavam mais próximas. Era outro tempo. Agora o contexto mudou e as tecnologias hoje afastam as pessoas, tornam-nas mais antissociais. Então, naquela realidade, naquele contexto, nós éramos felizes com aquilo que fazíamos. As pessoas lidavam mais umas com as outras, conversavam mais, liam mais os livros, mas também comunicavam mais entre si. Era um momento, um contexto. Também naquela altura já haviam desafios nas nossas escolas. Eu particularmente já estudei no ensino primário lá no Cubal também, numa lata de leite. Essa questão da desproporção, salas de aulas com condições ergonométricas para acomodar bem as crianças e naturalmente o número de alunos é antiga, mas a qualidade do professor sempre jogou um papel fundamental. É por isso que mesmo como profissional da educação, eu digo que estamos aqui a investir no professor. A transformação da educação começa com o professor e foi o lema deste ano do ano letivo e que vai nortear o ano letivo. Nós tínhamos professores que eram guerreiros, mesmo a trabalharem na sala de aulas improvisada que era debaixo da árvore. Hoje há muitos mais velhos, há muitos dirigentes que foram formados neste ambiente, porque haviam valores. Os professores agregavam valores. E é o que nós temos que continuar a fazer, porque vai haver sempre desproporção entre o número de alunos versus bons espaços para acomodar as crianças. Mas nós, no fim da aula, transportávamos a nossa lata para casa, guardávamos na escola e tal, até ir já para a 3ª, 4ª classe, onde já o atendimento era outro, né? A 4ª classe era a classe de linha do ensino primário, e a partir dali começarem a ser pessoas com mais privilégio, né? Com mais privilégio. Portanto, foram bons momentos, muito bons mesmo, e de facto ficam na nossa memória. Exatamente. Eu gostava, contou-nos, para quem olha na figura do administrador municipal Tulubito, pensa que veio de uma família
família rica, que já tem meses, cresceu no berço de ouro. Eu gostava aqui de lhe perguntar mesmo, tem lições, tirou lições desta realidade, o quão é difícil sentar por cima de uma lata de leite? Aprendi muito. Olha, eu vivi no bairro da Camunda, no Cubal. Muitos, como estarão a ouvir, sabem onde é que fica este bairro. Eu ia todos os dias com a minha mãe, ir ao rio para ajudá-la a lavar a roupa e a acarretar água, porque muitas vezes não passava água na torneira, apesar de termos já torneira e etc. O meu pai era muito cuidadoso nisso, é uma casa construída por ele. E então ia ao rio, Cubal, atravessava o rio, ia às lavras, a ajudar a mãe, a ajudar a avó a cultivar a batata, o milho, a mandioca, a colher, ia. E enquanto adolescente, com os nossos colegas e amigos, íamos aos campos para recolher mucua, recolher maboca, para ter aquela brincadeira de comercializar o que é nosso e ter algo no bolso. Nós somos deste grupo também, de ir à luta, de aprender com aqueles colegas nossos que tinham até mais dificuldades do que nós, não é? Eu já tinha um casal de pais a trabalhar, apesar de que todo trabalhador, todo funcionário público naquela altura tinha que ter lavras. O salário demorava e quando viesse assim a altura de fazer alguma compra, que existiam as lojas do povo, é ali onde se faziam algumas compras, mas não era com regularidade. O casal de enfermeiros, cada enfermeiro, muitas vezes, só para ver, tinha direito apenas a meio litro de óleo, ou meia lata de manteiga, ou uma única peça de roupa, que poderia ser um vestido, uma calça, ou então um par de sapato. É o que o enfermeiro tinha. E então, eu muitas vezes tive a sorte de receber na minha casa uma lata de leite, ou de óleo, ou de margarina, porque era para o casal. Metade do pai, metade da mãe já vinha a unidade completa. Tantos outros colegas tinham que levar a metade para casa, cortada lá no economato, no caso do hospital. Não é? E era assim em toda a função pública. Não é? Esses meios vinham na altura, me lembra, da Encodipa, da Aerosbind, que eram empresas do ramo do comércio que existiam naquela altura, não é? Hermista, lembra-me aí de algumas, e então que forneciam aos setores da função pública esses meios. E nós já chegámos a ficar muitas vezes apenas com um único par de sapato, porque por mais que houvesse um Kwanza para comprar, não havia a loja para vender havia também esta dificuldade e esse desafio. Mas ainda assim, nós, como disse, éramos felizes, íamos à escola com o único par de sapato, não é? Nas horas extras jogávamos a nossa bola, íamos buscar o nosso mucua, já conseguíamos vender o mucua, uma boca. Então, eram brincadeiras, não é que... Porque os adolescentes têm sempre uma brincadeira. Pá, vamos lá fazer algum dinheiro. Mas, na verdade, nós íamos naquela altura às lavras. Nós também tínhamos planos de férias. Íamos colher algodão nos campos de algodão que havia no Cubal. Íamos na Cassiva, colher o algodão. Então havia esse trabalho também e éramos dedicados, éramos engajados no apoio aos nossos pais, porque haviam muitas dificuldades naquela altura e nessa altura era preciso ter um suplemento alimentar que venha do campo, porque só o salário não era suficiente. Isto arrastou-se por muitos anos e eu depois vivi isso enquanto já profissional de educação, professor, não é? Muito mais tarde, eu creio que depois chegaremos lá. No entanto, era assim a nossa realidade, vivida com toda essa história, com todos esses desafios e de facto eu venho de uma família humilde. O meu pai e a minha mãe sempre diziam que eu devia me dedicar aos estudos. Devo lembrar que a minha mãe era uma grande guerreira na altura. Notou uma debilidade minha, e particularmente em matemática, e o meu pai era rigoroso na língua portuguesa, tanto que ele brigava comigo quando eu dissesse: papai, eu
vou fazer xixi. Disse, não. Tá, tem que dizer, eu vou verter água. E não, o meu pai era muito rigoroso nisso. Foi durante 20 anos secretário da igreja IESA e era muito rigoroso, lia muito, então era muito rigoroso na performance da língua portuguesa. E a minha mãe é que apertou-me a gostar de matemática. Foi ela. A minha licenciatura em matemática devo a ela. É uma guerreira que estava com o piso na pedra e a puxar a orelha ao lado para estudar matemática. E depois veio a ser minha colega na quinta e na sexta, no segundo nível. É só para ver que naquela altura ela só tinha a quarta classe colonial, apertava-me a sério que para poder fazer bem as contas, aprender a matemática, corrigir as minhas contas, ali na pedra ao lado, não me largava enquanto eu não saísse daí. Ela tem 2 cursos de nível médio, foi minha colega na quinta e na sexta classe. Na quinta e na sexta classe. Como é que essa experiência estar com a sua mãe? No caso é mãe, na escola seus colegas. Pois, essa experiência? Ela retomou as aulas, né? Tinha a quarta colonial, depois decidiu que vai estudar, tanto que quando ela concluiu a sexta classe, imediatamente decidiu vir para Benguela, pedir transferência. E a intenção de concluir a sexta classe era de vir aqui ao Lubito, na escola de formação profissional básica de enfermeiros, num compão fazer o curso de enfermeira, que na altura ainda ela era funcionária doméstica, era funcionária dos serviços gerais, hoje é a nomenclatura, no Hospital Municipal do Lubito, do Cubalo. Ele era auxiliar de limpeza, era funcionária, então disse, não, pá, o marido disse que tem que estudar e ela também, então sim senhor, foi à escola e depois veio para aqui, fez a formação. Depois de fazer a formação foi quando regressou para o Cubal já enfermeira, mas depois ainda chegou a fazer o médio no Instituto Médio de Formação de Professores, mas como não era a profissão dela, quando teve brecha foi a UIMS na altura, fazer ainda o médio de saúde. E então era uma história, era de facto uma história de vida lá. E é uma passagem para dizer que, na verdade, os meus pais apertaram na formação e eles disseram, tu tens vontade de ir ao Lubito, mas só sais do Cubalo depois de concluir a 8ª classe. E quando a minha mãe estava aqui a estudar, a gente via o sol a entrar e dizia, poças, pá, lá onde está o sol a entrar é onde está a nossa mãe, né? Que era o conceito, que eram muitas saudades, mas tinha que concluir a 8ª classe para depois, efetivamente, vir ao Lubito. Mas é uma infância muito alegre, as atividades festivas eram sempre uma maravilha, todas elas, quer familiares, quer organizadas pela administração, foram sempre uma maravilha. Então os natais eram um espetáculo, o Natal, a Páscoa eram os momentos do auge. E o senhor considera-se reflexo daquilo que foram seus pais? Considero, sim, considero. Para muitos que conheceram o meu pai dizem até que eu sou a cara do meu pai. O meu pai partiu para outra dimensão aos 65 anos de idade, depois de ter sofrido por um tempo, e de facto era uma pessoa muito calma, humilde, muito dedicada à causa coletiva, um enfermeiro incansável, batalhador, um homem de fé, que quando lhe disseram que não podia praticar política e igreja porque havia separação, ele ficou do lado da igreja, muito dedicado, de facto, e ensinou-nos muitos valores, a humildade, a honra, o respeito pela dignidade humana. Eu devo isso àquele senhor. E a formação moral, a educação cristã que nós aprendemos na EBD, que é a Escola Bíblica Dominical Infantil, ajudou-nos a discernir as coisas, valorizar a vida e a pessoa da dignidade humana. E eu acredito que isto fez com que nos impulsionássemos para os estudos e para a valorização das pessoas, a dedicação ao trabalho
e o apoio que se pode prestar ao próximo quando ele se dirige a nós precisando do nosso apoio. Eu devo isto, de facto, a este casal batalhador, que tudo fez para ensinar-me valores, para a partir dali despoletar e dizer, bem, o meu sucesso está dedicado aos estudos, não preciso do puxão de orelha dos meus pais, e se eu quero um dia chegar amanhã, aonde está o presidente José Eduardo dos Santos, que ouço na rádio, e sair daqui do Cubal, é possível. Mas com uma coisa que o meu pai já disse, estudar. Se eu me dedicar. E naquela altura nós começamos a aprender sobre a ideologia marxista-leninista muito cedo. Isso era feito já a partir da 7ª, 8ª classe. E então tínhamos a convicção de que nós podíamos nos transformar em homens capazes de contribuir para o país se abraçássemos de facto a causa académica. E isso eu devo aos meus pais. E quantos irmãos? És o mano de quantos? Eu sou o segundo filho de um grupo de 7. De um grupo de 7. Sou o primogênito da minha mãe, mas o segundo do meu pai, não é? O segundo do meu pai. E então acabamos por ser 4 meninas e 3 rapazes, né? 3 rapazes. Infelizmente hoje quis o destino retirar do nosso seio um deles, né? Então somos 2 rapazes e 4 meninas, né? Mas é a lei da vida, é verdade. E vou aqui perguntar, hoje o senhor está bem posicionado e olhando pela sua família, como é que estão os seus irmãos? Felizmente seguiram esse transcurso. Foi de facto uma transmissão em cadeia, da responsabilidade dos nossos pais de nos dedicarmos aos estudos. Felizmente hoje 4 dos meus irmãos são licenciados. São licenciados. 4, eu diria 4, não, eu diria até 5 deles, não é? 4 deles, porque eu sou o 5º, são licenciados, um partiu para outra dimensão, uma única tem um nível de base, né? Tem um nível de base e felizmente eu acredito que estamos todos bem, nos comunicamos, vivemos todos aqui hoje, felizmente, à exceção de uma que está em Bengala, todos vivemos aqui no Lubito e estamos bem, estão todos a trabalhar. Obviamente os desafios são conjunturais, mas eu estou neste nível. Tenho um irmão que é funcionário de uma empresa petrolífera, não é? Que é a ESSO. Felizmente esse é funcionário de uma empresa americana, está bem também. Tenho 3 professoras, acabaram por seguir o exemplo do irmão, né? 3 professoras e andam aí. Somos uma família que vem então desses 2 cidadãos humildes que quis o destino que nós fôssemos de facto filhos deles. Exatamente. Muito bom. Seguindo com a próxima questão, ainda não lhe perguntei, falou das dificuldades. Que situação passou, viveu e não gostaria nunca de voltar a passar? Bem, os desafios, particularmente da guerra que nós vivemos, eu não gostava de voltarmos a ter guerra. A guerra é devastadora. A guerra retirou do nosso seio pessoas que muito amamos, amigos, colegas de infância. Então é algo que nunca deveria voltar ao nosso seio. Nós temos que fazer tudo, né, para que continuemos a viver em paz e harmonia. Esta de facto foi uma das marcas da vida que eu não gostaria de voltar a viver, particularmente, com todas as consequências que ela tem, nefastas que ela tem. Seguindo o Istomão, vamos à próxima questão.
Fale-nos um pouco da sua trajetória académica, do nosso conhecimento, de que também ocupou as pastas de diretor provincial da educação. Como é que foi? Será que foi o seu primeiro cargo de destaque ao nível da província de Benguela e como é que foi a recepção desta função? Bem, primeiro eu tive que ter um currículo académico, não é, que me levou à conclusão da licenciatura em matemática pela Universidade Agostinho Neto. Depois seguiram-se especializações, pós-graduações e etc. Mas muito antes disso, o meu encaminhamento em 88 foi para o INE do Lubito, do Cubal para o INE do Lubito, que eu tinha selecionado formação de professores, tinha selecionado também um curso técnico na altura no Instituto Médio Técnico das Pescas do Namibe. E acabei por calhar no Lubito, e ainda bem porque tinha família aqui no Lubito, senão teria ido para o Namibe. Então ingressei nessa altura no INE, no Instituto Normal de Educação, assim que era chamado, onde fiz a 9ª classe e ano seguinte candidatei-me a professor na Brigada de Angeré, que me permitia na altura o ingresso com a idade mínima de 16 anos. Quer dizer, eu sou profissional da educação desde os meus 16 anos, já no longínquo ano de 89, já lá vão 34 anos a completar o próximo mês. São muitos anos de magistério. E então ainda estava a fazer o ensino médio, não é? Depois do ensino médio terminado em 1993, nos habilitamos ao curso superior, a licenciatura em matemática. A licenciatura em matemática na altura no IC da Universidade Agostinho Neto em Benguela. E de 94 a 2000 fizemos a licenciatura em matemática. É claro que nunca parei de dar aulas. No início era um professor pequeno, uma coisinha, a dar aulas de língua portuguesa, aquilo era engraçado, não é? Na altura ainda trabalhávamos nas EBOCs, nas escolas básicas operárias, não é? Ou básicas operário-camponesas. Era assim quando nós ingressamos, e pela Brigada de Angeré, que recrutava jovens para ir para a Coja. E muitos jovens que não eram cooptados para a vida militar tinham adiamento militar em função da atividade do professorado, não é? Através do artigo devia ser 50 do adiamento militar. Então, eu aos 25 anos fui chamado e me fizeram proposta para ser diretor da escola do 3º nível, Major Said de Vieiras Dias Mingas Lutuima. Hoje é um colégio, não é? Hoje é um colégio na nova designação. É a Said de Mingas aqui no Lubito, no Compão. Me colocaram um desafio aos 25 anos de ser diretor daquela escola, né? Nessa altura estava a terminar a minha licenciatura em matemática, já era professor do ensino médio e aceitei o desafio do então delegado da educação no Lubito na altura, que é para ir lá dirigir aquela escola. Fiquei nessa escola durante 4 anos, na Said de Mingas, e aos 29 anos sei que num belo dia me estava a chamar o diretor provincial da educação e colocou-me o desafio de ir dirigir o INE do Lubito. Eu tinha os meus 29 anos de idade. Mas sou diretor, pá, eu não tenho idade. Não, pá. Tenho boas referências suas da Said de Mingas e é mesmo a nossa aposta que é para dirigir o INE. Na altura, com 29 anos, já tinha passado pelo INE como professor e de facto a escola precisava de mudança. A escola tinha desafios, não tinha portas, tinha carteiras acorrentadas, porque as poucas que existiam, os alunos mais visionários assumiram protagonismo na altura, acorrentavam o mais cedo possível as carteiras, porque depois só sentava na carteira quem tinha o cadeado, quem tinha a chave do cadeado para desacorrentar as carteiras e poder sentar. Era um cenário, salas de aulas convertidas em quitandas também,
porque as salas de aulas iam até os 140, 150 alunos, sem exagero, infelizmente. E eu me perguntava como é que nós tínhamos conseguido ser capazes de chegar àquele nível. E então, quando me foi colocado o desafio, dei uma volta à escola e depois, mas eu gostava de ficar na escola onde eu estou. Não. Um belo dia chamaram-me e tal, cheguei no gabinete do diretor, entregou-me os despachos. E a partir de hoje estás nomeado, está aqui o despacho e tal. Este documento é para a escola e este. Eu tinha que procurar um terceiro para levar o documento à escola para dizer que o diretor estava exonerado, né? Então, são situações, mas aquela escola tinha atingido um nível que precisava de reorganização. Nós fizemos a radiografia da escola, na altura, sabíamos que tínhamos muitos desafios, pedimos uma média de 45 dias para preparar o ano letivo e arrancar da melhor maneira possível, porque estávamos em janeiro. E lá conseguimos arrancar com vários desafios e problemas, não é? Porque era preciso retirar das salas de aulas todas as pessoas que estavam indevidamente matriculadas, para começar o processo de reorganização da escola, até que se normalizasse o número de alunos nas salas de aulas, para podermos, com o apoio do governo, ter carteiras, ter portas e etc. Nós, por isso, arranjamos como alternativa as salas de aulas da Escola de Sargentos na altura, a atual Academia Militar. Contamos com o apoio de um camarada que era na altura, acho que Coronel ou Brigadeiro, o Tony Alves, era o diretor da escola. Foi uma pessoa excepcional, colaborou logo conosco. Visitamos a escola com o governador Domingos de Rangel, o diretor provincial da educação, porque apontamos naquele espaço a solução para não pressionar as instalações do INE, que já estavam superlotadas e cujo objetivo era naturalmente normalizar e organizar. Eu sei que ao cabo de 2 anos, já no 3º ano, nós conseguimos organizar a escola, conseguimos ter patrocínio de tintas, com os alunos naquela altura, maioritariamente estudavam à noite, entre polícias, militares e etc. Pintamos a escola, porque tínhamos um patrocínio do governo para colocar carteiras. Então realizamos numa semana uma campanha de pintura, de colocação de portas. Na segunda-feira a escola tinha outro aspecto, tinha mais regra, era preciso disciplinar. Aquela escola, infelizmente, era conotada como o epicentro da corrupção no fim do ano letivo. E nós tivemos que fazer um trabalho de moralização da equipa de professores, alunos. Afinal de contas, era uma escola de formação de professores e o professor deve ser o modelo de referência humana dos estudantes. Eu penso que conseguimos fazer, e esse era o sentimento das pessoas que na altura embarcaram conosco nesse desafio, o sentimento de que nós conseguimos transformar aquela escola, engajando professores, engajando alunos, que passaram a ver naquela escola, de facto, uma verdadeira escola de formação de professores. Mas como para mim muitas vezes o que é bom dura pouco, quando menos esperei, colocaram uma proposta de sair daquela escola para poder ir dirigir. No caso, já eu tinha 34 anos de idade, depois de 5 anos naquela escola, para poder dirigir, lançar-me num novo desafio, não é? Dirigir o Instituto Médio Politécnico do Lubito, que estava a nascer e que precisava de ser organizado na sua base e naturalmente arrancar, porque era um desafio do país na altura, lançar-se após o fim da guerra na concepção de planos curriculares para a formação média, técnica e profissional básica de cidadãos capazes de se lançar para a indústria e alavancar a nossa economia. Então aceitamos o desafio e ali, com uma dor no coração, deixamos aquela escola que nós achamos que tínhamos organizado e que já estava à dimensão do que nós queríamos. Mas tivemos que aceitar o desafio. Então tinha que passar lá para o Instituto Médio Politécnico Lubito
aonde se na outra escola anterior estava muito dedicado e já era parte de mim, no instituto seguinte acabei por ficar mais de 11 anos, quase. Acabei por ficar 11 anos, acabei por ficar de 2007 a 2017, não é? E de facto ali também foi um espetáculo. Fizemos coisas boas e tinha lá um coletivo maravilhoso de professores e passaram por nós também adolescentes e jovens maravilhosos. Muitos deles não esquecem aquela escola até hoje. Trabalhamos com eles para que a escola marcasse a vida deles e de facto fosse a alavanca para a prosperidade que eles viessem a ter na vida. Então, demos o nosso contributo, lançamos a nossa pedra e conseguimos ter aquele instituto que depois passou a ser um instituto em que muitos encarregados gostavam e tinham como preferência para poder colocar os seus filhos. Bem, a nossa missão era congregar valores e fazer com que aquela escola fosse uma escola de referência. E os relatos falavam por si. Eu sei que muita gente vinha para o Lubito para estudar naquela escola. Sei que em muitos concursos de bolsas de estudo os nossos alunos conseguiam as melhores cotações e iam, de tal sorte que espalharam-se hoje por muitos países pelo mundo afora. E muitas vezes de lá tenho recebido correspondência, muitos inclusive de agradecerem a rigidez com que nós nos propusemos a dirigir a escola, com uma educação rígida, mas sempre assente no diálogo, porque nós dissemos que não queríamos oferecer facilidades àqueles jovens, porque a vida lhes iria ser difícil. E conversávamos com eles. Eles podiam ficar de faxina, mas depois havia um diálogo, havia uma abordagem regular com os encarregados. E as pessoas percebiam que o que nós estávamos a fazer e as medidas que estávamos a tomar era para eles, era para o nosso país, porque eles eram de facto os soldados do futuro e precisavam de ser bem preparados. Hoje, felizmente, o feedback que temos de muitos deles é de compreenderem que valeu a pena a organização, o rigor e as abordagens que nós tivemos com eles várias vezes, todas as semanas, matutino e vespertino, numa abordagem, para além de ao longo desse tempo nós termos feito também alguma transformação da escola. Quando recebemos a escola tinha quadros pretos. Nós evoluímos para quadros magnéticos, climatizamos as salas todas, colocamos cortinas, nós colocamos a cobertura do campo polidesportivo, engajamos as pessoas, procuramos buscar recursos para investir nas oficinas, conseguimos cativar o Ministério da Educação, que é para colocar professores. Eu, na altura, abdiquei da casa de função ao lado para trazer para o Lubito, para a escola, professores cooperantes, no caso professores cubanos, porque sabia que nós tínhamos um déficit de professores na componente técnica, tecnológica e prática, e a presença de professores mais experimentados, no caso cooperantes, iria trazer uma mais-valia para a marca da escola. Então abdiquei. Os meus colegas de algumas paragens chegaram a me apelidar de Agostinho Neto. Nós arrendamos as nossas casas e fomos viver na casa de função que é do governo, porque o teu mandato tem prazo. Então aproveita a oportunidade. O teu substituto amanhã não vai pensar como tu. Mas nós estávamos imbuídos no espírito de assegurar que tivéssemos ali uma escola de referência. E por isso não arredamos o pé. Trouxemos os primeiros professores cubanos, trouxemos mais, pedimos vietnamitas, inclusive nos compartimentos de um anfiteatro, chegamos a alojar professores. Depois, porque havia estabilidade financeira, arrendamos casa para hospedar professores cubanos, requisitamos ao Ministério professores portugueses
solicitamos professores vietnamitas. Nós chegamos a ter aqui no Lubito uma média de 20 professores cooperantes, o que agregou para a nossa escola qualidade, experiência acumulada, valores que asseguraram que a nossa escola estivesse no cômputo ou no grupo de escolas de referência do ponto de vista das competências transmitidas, adquiridas pelos alunos, e tal era o reflexo dos concursos em que eles participavam do ingresso na universidade, nas universidades nacionais como estrangeiras. E esta para mim foi uma ação do meu transcurso profissional que marcou muito, mas marcou muito. E sempre que me viessem dizer, diretor, muito obrigado, eu pedia para não agradecerem, mas enchia-me de orgulho de saber que contribuí para transformar algumas vidas. E foi assim sempre enquanto professor também, durante muitos anos, professor das universidades privadas em que colaborava, em que dizia aos meus alunos que têm que me desculpar porque eu não arredava o pé no rigor profissional na transmissão de conhecimentos, porque eu estava a formar pessoas que não queria que comprometessem o desenvolvimento do país, que não queria que nos envergonhasse. Certo. Isso era o desafio. Bela história, digamos, um percurso histórico académico. Gostávamos de saber como é que foi a nomeação para diretor provincial da educação na província de Benguela. Bem, eu tenho assim algumas. Máximo da educação na província. Eu tenho tenho algumas histórias engraçadas da minha nomeação ou das minhas nomeações, sempre inesperadas, né? Sem contar com alguma pessoa que fosse advogar e que fosse apadrinhar. Bem, quis o destino assim, dou graças a Deus, não é? E a educação dada pelos meus pais. Pese embora muitos achem que o professor Evaristo, o professor Lito é muito rigoroso, é muito sério, e alguns infelizmente confundem essa seriedade com cinismo e com arrogância. Não, a arrogância não faz o meu estilo, muito pelo contrário, nem a minha formação moral permite, mas gosto de ficar no meu canto, e naturalmente atendo as pessoas, não importa se conheço ou não, como deve ser, porque, e sobretudo na minha qualidade de servidor público, tenho esta obrigação de não escolher números. E então, indo concretamente à pergunta que me fez, estava a dizer que tenho essas histórias de nomeações meio... Num belo dia, em 6 de outubro de 2017, estava eu a aterrar no aeroporto internacional de Luanda, vindo do exterior em que estava a gozar férias. Telefonaram para mim para saber se eu já estava em Angola. E eu disse que sim, que já estava em Angola. Está bem, muito obrigado. Era para confirmar se já está em Angola. Apanhei o avião para Benguela. Posto em Benguela, depois recebi um telefonema a me anunciar que dentro de 20 minutos iria receber um telefonema que me estavam a pedir que atendesse, e atendesse bem o telefonema que eu iria receber no intervalo de 20 minutos. Então, estava em casa, em volta das malas, porque os filhos, quando vem o pai, estão sempre curiosos. Então, toca o telefone. E eu atendo, alô, sim. Aqui fala Rui Falcão, governador da província da Benguela. É o doutor Evaristo, sim, é um prazer ouvi-lo. Sou governador, é uma honra para mim, é uma honra. E ele foi de poucas palavras. E assim, sabe que no quadro do resultado das eleições realizadas recentemente, estávamos a dia 6 de outubro, estamos a formar um novo governo. Eu estou a ligar para dizer que conto com a sua colaboração, para dirigir o setor da educação na província de Benguela.
E então estou a ligar para dizer que eu conto com a sua disponibilidade. Assim, eu bem, já me tinham advertido. Está bem, Sr. Governador, eu agradeço o convite e eu acredito que até segunda-feira, né, o primeiro dia laboral, eu poderei estar diante do Sr. Governador para conversar os pormenores, né, sobre isso, e porque acredito que o Sr. Governador não me conhece. Está bem. Isto eram 10 horas da manhã e tinha terminado a conversa, mas depois ele disse-me, olha, enquanto não dermos os passos seguintes, que esta conversa fique só entre nós. Não, sim senhor, Sr. Governador, está entre nós. Opa, eu só sei que às 15h30 estava a receber telefonemas de parabéns porque eu estava nomeado diretor provincial da Educação em Benguela, por um governador que nunca esteve comigo, não sabia se eu era alto, magro, estreito, colorido, não sabia. E eu fiquei estupefacto. Mas o seu governador arriscou a pele. Então, eu estive com ele poucas vezes, mas nunca me identifiquei, não me conhece, na verdade não me conhecia, não é? Não conhecia. Ele terá tido referências minhas, mas eu respeito a coragem que o governador Rui Falcão teve e arriscou muito, né, na altura. Não conheço, ligou às 10, é o convicto de que vamos falar na segunda-feira, às 15h30 estava nomeado e sábado já estava a receber telefonemas do protocolo do governo, para na segunda-feira estar no governo para tomar posse. Opa! E o governo tinha sido constituído naquele dia. Meu Deus! Então, nem sequer o Sr. Governador me disse quais são os desafios do setor da educação que eu tenho que poder concretizar e se eu topava a ideia ou não. E lá, pronto, no domingo ligaram para mim, olha, o setor da educação é o primeiro órgão executivo do governo, tem que vir mais cedo porque tem que ensaiar, porque vai estar ali para poder fazer a leitura do termo de posse. Está bem, então vou lá e tal. Então a primeira vez que eu estou com o governador, ele está com a taça a apertar-me a mão, a brindar, parabéns. E, na segunda-feira, e ele olhou para mim, está, como quem diz, estás tramado. Então lá naquele dia já estava em volta de jornalistas a perguntarem sobre os desafios do setor da educação e etc. Eu tive pouco menos de 48 horas, mas claro, é claro que eu já tinha na altura 43 anos de idade, tinha muitos anos de carreira no setor e percebia quais são os desafios do setor. Então limitei-me a fazer a agenda dos desafios do setor em função dos normativos, da lei de base, dos estatutos, etc. E ali comecei a minha carreira enquanto gestor da educação em Benguela, com os desafios daquilo que nós tínhamos que fazer para contribuir para o desenvolvimento do setor da educação na província. Lá comecei o trabalho e é claro que sempre muito expectante de receber do seu governador orientações sobre o que ele entendia que nós iríamos fazer. Ele disse-me logo, tu és quadro do setor, sabes que eu quero resultados, traga-me resultados, é só isso. Agora, o que você vai fazer, você tem que saber. Então foi de facto um líder também, um líder, uma pessoa muito dedicada à causa humanista, não é? As pessoas, uma pessoa muito solidária, muito empenhada, e isso para mim foi uma lição de vida. Esta nomeação colocou em mim a responsabilidade de não defraudar a confiança, porque foi assim muito de repente e muita gente iria questionar quem é, pergunta, iria ter conselhos bons e ruins. Ali ele teve logo essa decisão corajosa, então tudo fiz no setor da educação para não defraudar a confiança que tinha depositado, não é? E porque também o governo tinha gestado uma estratégia, tinha concebido o partido tinha concebido um manifesto que foi chancelado nas urnas e era preciso fazer com que o setor da educação correspondesse àqueles desafios, àquelas expectativas. Pelo menos é o guião que nós tínhamos. Agora, no transcurso
entre meio atrocidades são outras coisas, não é? Mas o propósito era exatamente este, focado no aumento dos níveis de qualidade de formação no setor, não é? Para garantir estabilidade, para que de facto os professores se refletissem e se traduzissem em verdadeiros modelos de referência humana do estudante e de facto a educação se manifestasse como uma oportunidade privilegiada para a prosperidade dos nossos jovens. Trabalhar para a instrução, trabalhar para a educação e para que ninguém ficasse para trás, não importa o meio, e por isso nem que fosse para construir salas de aulas improvisadas, mas era trabalhar para garantir o acesso com sucesso escolar. Então eram os propósitos e ali naturalmente fizemos muitas amizades, trabalhamos muito, quer ao nível do Ministério, quer ao nível na altura, aliás eu venho daquela educação do tempo em que o ministro era o ministro Buriti, não é? Então, já são muitos anos. Depois para o ministro Pinda Simão, a ministra Cândida Teixeira, não é? A ministra Ana Paula Tuavanje, Elias, depois a ministra Luísa Grilo. Tá, é um historial. Hoje eu também já sou mobília da educação. Exatamente. Pois é. E o senhor conhece muito bem a Direção Provincial da Educação, o setor da educação na província de Benguela. Quais foram os desafios naquela época? E hoje, como é que está a educação em Benguela? Bem, eu acredito que a educação está no bom caminho. Quando nós chegamos no setor da educação, nós entendemos que era preciso trabalhar no engajamento dos professores. Era necessário que os professores assegurassem que as aulas fossem intelectualmente mais estimulantes, não é? Mais estimulantes, e que o contexto da sala de aulas engajasse os professores para uma aprendizagem de facto e se investisse muito não só na componente da instrução, mas como também na componente da educação, e que a par de facto das competências científicas e pedagógicas, os professores desenvolvessem também a competência afetiva. Era preciso, porque os nossos alunos muitas vezes aprendem muito quando sabem que o professor é afetuoso, o professor tem carisma. Então era preciso trabalhar com os professores nesse segmento. E uma das coisas que tinha que fazer era o reforço das competências dos professores, desenhando ciclos periódicos de formação. Mas acima de tudo, trabalhar num segmento que visou, fundamentalmente eliminar, não diria muito, seria demagógico, mas reduzir a ociosidade na gestão de recursos humanos no setor da educação. Muitas vezes os nossos alunos são penalizados, e diagnosticamos isso, não é porque não vão à escola, é porque eles perdem vontade de ir à escola ou de estar na aula, porque a aula não é estimulante, o professor falta em demasia e isso não estimula o aluno. Então era preciso trabalhar neste segmento. O professor tem uma carga horária a cumprir, carga horária letiva e carga horária não letiva. É no período da carga horária não letiva em que o professor tem que preparar as aulas, mas prepará-las bem, para que quando chegue na sala de aulas não seja mais uma conversa turística, mas sim seja a abordagem de conteúdos que possam transmitir nos alunos valores, cidadania, qualidade educativa e formativa, que são, na verdade, os pilares para a edificação de um desenvolvimento sustentável. Então, a nossa perspectiva era efetivamente esta, que os gestores escolares fossem, de facto, capazes de assegurar uma gestão escolar de eficiência e que articulassem um trabalho colaborativo, fossem verdadeiros líderes, e o líder tem que ter influência que assenta no carisma, no valor, na utilidade. Então, esses foram os nossos desafios ao longo desses anos, não é? E engajar as pessoas,
para que a educação fosse mais estimulante e para que, por via da educação, nós transformássemos o nosso país. Exatamente. Exatamente. Então, e hoje eu acredito que a educação continua neste caminho. A educação em Benguela digamos assim, um setor muito robusto. Nós, na educação, e quando deixei o setor, nós tínhamos por volta de quase 1.998.000 alunos, 1 milhão de alunos praticamente, não é? Mais de 1.200 escolas, não é? Mais de 1.200 escolas, com uma média de 27.000 agentes da educação. É uma máquina grande. A seguir, Luanda, Benguela, Pardawila têm um efetivo escolar grande e, por isso, exigente do ponto de vista de investimento no próprio setor. E o setor também, ao longo dos anos que estávamos lá, conheceu evolução, do ponto de vista da construção de mais salas de aulas, de apetrechamento das escolas com carteiras e de distribuição de livros do ensino primário, que são gratuitos. É claro que nós nunca alcançamos os níveis desejados. Porque há uma explosão demográfica que não é acompanhada com os investimentos, e não é possível em qualquer parte do mundo, não é? Os níveis de desenvolvimento demográfico nunca conseguem ser acompanhados com os investimentos públicos. Há muita gente, há muita criança a nascer todos os dias. Nós temos o diferencial, temos já um número de crianças fora do sistema de ensino, temos crianças a estudar em salas de aulas provisórias e improvisadas. Sempre que nós vamos construir salas de aulas, elas vão reduzir o número de crianças a estudar em salas de aulas provisórias e improvisadas, e é claro que a ergometria da sala ajuda na assimilação, não é? Mas também o que ocorre é que, quando melhoramos isso, vai aumentando o número de crianças fora do sistema de ensino. Este é um desafio, há um dilema aí, mas há um esforço que tem sido feito, quer ao nível dos programas de investimento público do governo provincial, agora o PIM dos municípios, mas também ao nível dos programas de investimento público do governo central. É um desafio. A educação, como qualquer outro setor, é um setor que cresce de forma exponencial, é um setor muito desafiante. Exatamente. Muito bom. Saindo do setor da educação, vamos à vida política. Do nosso conhecimento de que é militante do partido MPLA. Gostávamos de saber há quanto tempo é militante do MPLA e conta-nos como foi o seu ingresso no partido. Bem, o meu ingresso no partido foi um ingresso natural. E muitos pensam que o senhor é do partido agora, né, atualmente, porque muitos observavam mais como acadêmico. Mas a veia política sempre viveu em nós. Aliás, dizia Aristóteles, não é? O homem é um animal naturalmente político, porque nasce, vive, não é, na polis, a sociedade. A história do meu ingresso na política quase que se confunde com o transcurso da minha vida, não é? Nós, naquela altura, éramos pioneiros da OPA, não é? Como sabe, durante o contexto de guerra e no período do monopartidarismo, a OPA era o viveiro da Jota, não é? Pois, nós éramos pioneiros da OPA, realizamos várias atividades na OPA enquanto adolescentes, não é? Na OPA depois transitamos para a Jota, e mesmo naquela altura havia a Associação dos Alunos do Ensino Médio, começava na 7ª classe, apesar de ser do ensino médio, é já para formar valores, para cooptar, e nessa altura nós já líamos manuais do marxismo, leninismo e etc. Já tínhamos os desafios de estudar a lei da negação, a lei da unidade e a luta dos contrários, e então já líamos manuais. É assim que depois transitamos automaticamente para a Jota, não é? Transitamos para a Jota e andamos na Jota. Veio o fim da guerra, não é? E entramos para o multipartidarismo.
não deixaram de haver atividades políticas, mas desta vez num contexto multipartidário, não é? Onde lembra-me que eu, enquanto jovem militante da JMPLA, e naquela altura os jovens forjavam-se muito cedo, aliás, era como desde adolescentes, ainda adolescente na OPA, nós já vínhamos participar em Benguela, com 14 anos de idade, em conferências provinciais, né? Da OPA, para depois ir a um município como Cubala, transmitir as orientações da reunião ocorrida aí. E lembro-me que nessa altura depois nós transitamos para a Jota, desenvolvemos naturalmente muitas atividades políticas na altura, no contexto do multipartidarismo. Em 92 tinha eu 19 anos de idade, já fui um brigadista, já trabalhei numa brigada móvel de registro eleitoral, a brigada móvel número 55, em 92, não, são coisas que a gente não esquece, muito marcantes. E fizemos, como brigada móvel, na verdade, fizemos registro eleitoral em vários sítios, e naquela altura, em alguns casos, corremos mesmo riscos de vida. Jovens, né, de 19 anos com um certo protagonismo na altura, o risco era ser acusado de ser o indivíduo de algum serviço de informação. Eu sei que depois de terminarmos o registro eleitoral, nós trabalhamos nas assembleias de voto, né? Eu fui o presidente da Assembleia de Voto número 47 em 1992, que funcionou numa das salas do Reis do Chão da escola Saí de Mingas, aonde eu vim a ser diretor 8 anos mais tarde, 7 anos mais tarde. Então, e fazíamos esse trabalho, é claro, no quadro, selecionados para fazer esse trabalho no exercício de funções políticas também, né, de reconhecer o nosso envolvimento, né, nas atividades políticas. Éramos quadros reconhecidos e por isso era supervisor, era brigadista e depois era presidente da mesa de voto. Hoje eu não sei quantos jovens nós encontramos com 19 anos para serem presidentes de uma assembleia de voto. Então é possível isso porque nós já tínhamos certa maturidade e já estávamos a fazer também uma carreira política na altura. Até que em 2000 transitamos da Jota para o partido, né? Da Jota para o partido e naturalmente continuamos a nossa militância ao longo desses anos. Estou a falar de 2000, já estamos em 2023. Então, há 23 anos, mas na verdade eu ando no MPLA muito antes do que isso, é claro, era da organização social, a JMPLA, não é? Então, tenho vindo a ter esta militância, já fui coordenador adjunto e coordenador do grupo de acompanhamento aqui no Lubito, na zona alta da cidade, no Alto Liro. Depois passei do Alto Liro para a Bela Vista, né? Era na altura membro suplente do Comitê Municipal do Partido. Em 2018 fui então eleito membro do Comitê Provincial, né? Na conferência ocorrida nessa altura, e ato contínuo passei para a Comissão Executiva do Comitê Provincial. Sempre engajado naturalmente nas atividades do partido, porque os princípios do MPLA são nobres e por isso eu me identifico com estes princípios, né? Assentam na solidariedade, na defesa da independência nacional, da paz, da justiça social. Então são valores que têm que ser defendidos, têm que ser difundidos e infundidos para nós construirmos então um país desenvolvido do ponto de vista de sustentabilidade. E quis o destino
que no Congresso de 2021 fosse então eleito membro do Comitê Central do MPLA. E então vamos continuar a dar o nosso contributo, vamos continuar a dar a nossa contribuição, e o propósito único é de assegurar o desenvolvimento do país de acordo com os princípios que norteiam a gesta fundadora do MPLA. E aí sim é o nosso propósito para garantir que se continue a edificar um país de paz, de solidariedade, de unidade, e que possa proporcionar bem-estar às suas populações. O nosso propósito fundamental é não descansar enquanto o cidadão ao nosso lado clamar pelo nosso apoio. Exatamente, muito bom. Na qualidade de secretário provincial do MPLA, secretário municipal do MPLA no município de Lubito, como é que está a relação com os seus adversários políticos? Bem, eu sou secretário municipal, vou fazer um ano no próximo mês, né? Só há 11 meses. Há 11 meses, né? Sou secretário há 11 meses. Esses 11 meses de experiência nas vestes de primeiro secretário são bons, são positivos na relação com os nossos adversários políticos. A relação do MPLA com os seus adversários políticos é de paz, é pacífica. Eles não são nossos inimigos, são nossos adversários políticos, não é? Defendemos ideologias diferentes, mas o fim último é o de querer trabalhar para o desenvolvimento do nosso país, só com visões ideológicas diferentes. Tá? Então, o fim último é para garantir o desenvolvimento sustentável do país, é contribuir para o desenvolvimento, é formar um governo que possa garantir o desenvolvimento do país, que possa assegurar realizações do ponto de vista socioeconômico impactantes na vida das pessoas. Esse é o propósito. Por isso, não há que temer e não há que ver neles uma oposição que não assente no diálogo, na irmandade, porque somos todos filhos da mesma pátria. Pese embora hajam pessoas, algumas inclusive infelizmente políticas, que não sejam patrióticas, não se revejam nestes princípios. O diálogo deve ser completamente normal. Hoje, a abordagem política, do ponto de vista ideológica, já atingiu níveis tais em que na mesma casa as pessoas partilham de ideologias diferentes. E é normal. E hoje nós já vemos muitas questões de tolerância. É pena que em alguns circuitos ainda haja alguns resquícios de intolerância política, mas hoje nós temos mais experiências e realidades de tolerância política, e eu acredito muito nisso, do que o contrário. Em tempos viajei numa das nossas atividades políticas de incursão e de interação com os nossos cidadãos. Viajei para uma localidade em que nunca tinha ido. Na localidade de Camama, fica na parte este do Rio Balombo, né? Sobre o curso do Rio Balombo, na parte este da Canjala, melhor dito, para quem segue o curso do Rio Balombo, na zona de Montarroio. Era uma zona muito agrícola na era colonial. E de facto tinha que ir lá, tem muita gente, fiquei estupefacto. E pessoas muito alegres, trabalhadoras, mas uma coisa que me chamou a atenção é de que estavam dois indivíduos rebocados, irmãos e vizinhos por cima, um do MPLA e o outro da UNITA. E conforme são vizinhos, de um lado tem a bandeira do MPLA e do outro a bandeira da UNITA. E a atividade era do MPLA, o da UNITA estava com o irmão, né, por cima da motorizada. E o irmão estava a vir de onde? De uma atividade do MPLA. Chamou-me a atenção sobre a necessidade de pensarmos que somos filhos da mesma pátria. As diferenças ideológicas não nos podem distanciar. Aliás, a discussão política é boa para gerar desenvolvimento. É boa.
E, aliás, um dos princípios do MPLA é a crítica e a autocrítica. Exatamente, de pensarmos um pouco para dentro e admitir que o que está mal tenha que ser dito para ser corrigido. Então, essas experiências partilhadas são boas. Eu fico muito aborrecido quando vejo situações, no mínimo inusitadas, de confrontos. Não é bom entre nós, somos todos irmãos, no fim e ao cabo. E por isso esta é a nossa visão da forma de fazer política no país e que tenha que ser uma forma mais moderna de fazer política. E aliás, quer queiramos, quer não, nós vamos evoluir. Aliás, o MPLA é um partido progressista e vamos ter evolução neste sentido. Exatamente. Pois. Bom, estamos a seguir mesmo já quase para o final deste nosso encontro. Eu gostava de perguntá-lo, a vida de administrador é privilegiado? Tem muitos privilégios? Infelizmente não. Bom seria. Quem diria? Quem diria? É uma vida conturbada, mas muito conturbada. Fazer despachos que são de tomada de decisão para a vida das pessoas todos os dias não é nada fácil, mas também ter de fazê-lo num quadro legal. Felizmente é gratificante, mas não tem privilégios. Os administradores não têm privilégios. Os administradores não, pelo contrário, dormem pouco, têm que estar sempre disponíveis, têm que atender a todo tipo de chamada, quer sejam números da sua agenda, quer não sejam, e porque é isto o que é servidor público, o que é exercitar um governo de proximidade e exercitar uma administração aberta. Ainda assim, a agenda nem sempre permite que nós possamos atender todas as chamadas que entram no nosso telefone. O Augusto, quando falou comigo, não tinha um número gravado, mas ainda assim vai se identificar e depois nós temos uma conversa, não é? Mas aqueles números que escaparem, que não forem atendidos e que ligarem tão ocupado, como quem diz, olha, o dirigente não atende, mas a ação de pensar no coletivo é uma ação nobre, é desafiante, mas também retira-nos o sossego. A gente não consegue estar com os filhos, estar com a esposa, porque estamos permanentemente fora de casa, a pensar na forma como nós temos que administrar uma cidade tão complexa como esta, que recebe gente nova todos os dias, porque o Lubito, pois embora nós eventualmente não percebamos, alguns não percebam, o Lubito, fruto do seu contexto macroeconômico, da sua localização geoestratégica e da presença aqui de importantes setores da economia, tem sido o destino privilegiado de migração interna da província e externa da província, mas nacional, o que faz com que esta migração, obviamente, pressione o conjunto de serviços devidos à população, desde as acessibilidades, a energia, a água, a habitação, o emprego, tudo isto é pressionado por esse crescimento exponencial da população. Mas a educação, a saúde, é exatamente nesses setores onde está concentrada a atenção do Estado, com os projetos direcionados para poder estabilizar. Agora, que alguém diga que um administrador hoje é privilegiado, o administrador não é privilegiado nem sequer no salário também. Hoje ser administrador é como ser professor, é uma ação missionária. É uma ação missionária. É assim que eu me vejo, eu sou um missionário, mais do que ser um administrador, mas orgulha-me dar um contributo, estar ao serviço das nossas populações. E vamos continuar nessa perspectiva. Não é fácil, claro, mas temos a contribuição e o calor de muita gente que reconhece o que se está a fazer, pese embora seja pouco, porque nós não estamos satisfeitos, mas estamos no caminho certo.
estamos no caminho certo e vamos continuar a contar com a colaboração das pessoas que querem ter um Lobito melhor, têm o Lobito no coração, quer sejam naturais do Lobito ou aquelas que escolheram o Lobito para fazer a vida. Exatamente, muito bom. No que toca os projetos de requalificação, para quando olhar pelos bairros da Kanata e Boa Vista, isto na zona alta do Lobito, que ainda estão com algumas estruturas degradantes, que não seguem a via de acesso a esses bairros? Bom, nós estamos a falar de zonas que não têm planos de loteamento. Há uma parte da Kanata que não tem, porque tem uma construção desordenada, e um dos grandes desafios hoje na administração pública é o planeamento urbano. Para organizarmos as cidades, nós temos que estancar o crescimento desordenado da nossa cidade. E é por isso que está definido uma reserva fundiária para onde vai crescer o novo Lobito, e é mesmo assim denominado, a perspectiva do novo Lobito, aonde nós estimamos vir a lotear uma média de 49 mil fogos habitacionais. E por esta via também nos lançarmos para a perspectiva de ordenamento do nosso município. Já havia um projeto inicial de requalificação da Kanata, mas requalificar um bairro pressupõe ter antes havido um trabalho prévio de loteamento para o assentamento das pessoas que vão sair, porque a requalificação pressupõe mobilidade da população. Precisamos de criar condições infraestruturais num espaço novo para movimentar as pessoas. E isso é muito caro, em qualquer governo é muito caro. Há uma perspectiva, o governo quer fazer isso, mas nós temos um problema e há um dilema. Primeiro, vamos desenvolver planos de loteamento para poder conferir lotes às pessoas que não têm casas, ou primeiro vamos requalificar bairros diante de pessoas que não têm casa? Então, temos que definir o primordial. Este é o dilema com que nos debatemos. Na minha ótica, é melhor primeiro procurar criar condições, porque a nossa população cresce de forma astronômica, para poder conferir lotes às pessoas no âmbito da autoconstrução dirigida que efetivamente não têm casas. Enquanto isso, perspectivar uma reserva para irmos requalificando aqueles bairros que são os mais críticos, como a Kanata, que tem um lençol freático muito elevado, né? E então, quando chove é um caos, é preciso fazer um trabalho ali de macrodrenagem, as pessoas praticamente vivem em cima da água, priorizar esses bairros. Mas nós começamos, o Executivo começou a investir na recuperação, começou a intervir na macrodrenagem, no reperfilamento das valas, no revestimento das valas, e no sentido de garantir que a água siga o seu curso normal, e a construção de galerias e valas com manutenções regulares de limpeza, isso faça com que os níveis do lençol freático baixem, particularmente como é o caso da Kanata. E já se registrou um abaixamento desses níveis, porque nós, com a requalificação da Avenida Governador Salvador Correia, temos aí um fluxo de água na galeria central, temos também na galeria da Sócrates D'Áscalo, temos as manutenções que foram feitas de reperfilamento na Vala da Kanata, no bairro da Luz, o que tem estado a permitir a circulação da água, e uma redução do nível do lençol freático nesses bairros. É um processo para continuar. Já se sabe qual é o foco, qual é o objetivo e o que é que nós temos que fazer. E vamos continuar. O processo de reabilitação das avenidas vai continuar. E essa situação que colocou, que tem muito a ver com o bairro Boa Vista. O bairro Boa Vista é um bairro emergente, como é o bairro Alto Acongo, como é o bairro Vila Flor, como é o Bango Bango, como é o R4, não é? São bairros emergentes que surgem fruto mesmo deste êxodo interno em busca de melhores condições de vida. E agora, com o desenvolvimento do parque industrial do nosso município, com o surgimento do corredor do Lobito, cujo ato de exploração foi consignado recentemente, testemunhado
pelo nosso presidente, mais 2 presidentes homólogos, com o surgimento da construção da refinaria do Lobito, que é uma indústria indutora de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista da economia de sustentabilidade, nós estamos a falar de um parque industrial que vai gerar vários postos de trabalho que seguramente vão proporcionar bem-estar a muitas famílias. E isto vai alimentar a perspectiva da migração interna e não só para o nosso município. O que pressupõe que as autoridades administrativas locais têm que ficar atentas a este fenômeno e começarem a se preparar para este vetor, para este desafio. Então, hoje a nossa abordagem vai nesse sentido. Como preparar o Lobito para enfrentar estes desafios perante o contexto que nós temos. Então, a coisa não está esquecida. É claro que teremos que ter recursos. Exato. O desafio está nos recursos. Com recursos, seguramente muitas coisas boas vão acontecer. Aliás, o próprio projeto de infraestruturas integradas contempla um conjunto de tarefas que vai contemplar também a intervenção na malha rodoviária da própria Canata, no Compão, a zona comercial, a Caponte que já começou, não é? E aquele segmento do africano aí do Chapanguele até a Santa Cruz, que é o nosso limite com a Catumbela e a bifurcação para o Bairro da Luz. Ali o trabalho vai contemplar também serviços de macrodrenagem. Como sabem, aquele segmento está soterrado por causa das linhas d'água que mesmo quando não chove caem lá de cima, porque 70% da água que entra para a nossa casa é descartada. Daí que a gente muitas vezes confunde aquela água como se fosse água limpa. É o descarte que está a ocorrer. Mas então o trabalho na macrodrenagem aí já vai fazer com que aquela zona também, e com tapete rígido, não é? Com revestimento em betão, vai permitir que aquela zona seja bem tratada e o fluxo seja maior ainda na zona baixa ou na ligação entre a zona baixa e a zona alta da cidade. Exatamente. Muito bom, senhor administrador. Tem uma pergunta, eu gostava que também respondesse de forma telegráfica. Como é que tem lidado com as críticas da juventude que anseia, que clama por emprego e proteção social? E muitas das vezes nós acompanhamos nas redes sociais de que o senhor é criticado e tem estado a tomar contato com essas críticas. Tenho. Olha, o facto de ser gestor e servidor público me dá a convicção de que eu tenho que saber lidar com isso, porque as nossas tarefas, a nossa atividade é escrutinada todos os dias. Mal seria se não fosse escrutinada. Ela só está a ser mesmo escrutinada porque é sinônimo de que fazemos alguma coisa. E então nós temos que saber lidar com a crítica, porque as críticas construtivas contribuem para podermos melhorar o nosso desempenho, para podermos corrigir o que está mal. Então nós temos que aceitar. Eu também fui jovem, mas os nossos jovens têm que compreender que em todas as etapas da vida nós enfrentamos desafios. Eu também sou jovem daquele tempo dos professores, com os meus 16, 17, 18 anos, cujo salário só comprava um saco de arroz. 2.500. Não desistimos. Eu venho desse tempo de professores em que o salário comprava um saco de arroz. Apenas. Não desistimos. Venho da geração de jovens que procuravam garagens para poder viver, porque as dificuldades da habitação não são de hoje, são de muito tempo. Eu sou daquela geração de jovens que, vivendo na Caponte e sendo diretor da Sai de Mingas, atravessava a famosa reta da Paciência a pé, mas nunca deixava de ter a minha gravatinha e a minha camisa de mangas curtas. Então nós, quando não podíamos comprar uma motorizada ou um carro, compramos uma bicicleta. E naquela escola em que eu era diretor já me roubaram uma também. Então, os nossos desafios são de longe. Compreendemos a juventude, tem toda a razão
de exigir. O que nós temos feito é um trabalho que permita que a nossa juventude tenha acesso à formação. Formação académica, os que não caibam lá porque não há disponibilidade para todos, reconhecemos. Aliás, eu acabei de dizer que eu sou daquela época em que eram feitos encaminhamentos e muitos contemporâneos meus não tiveram aquela sorte, pois foram para a vida militar, hoje são veteranos da pátria, andam ali, muitos deles inclusive nem sequer estão inscritos na Caixa Social. Então a única coisa que nós temos que assegurar é termos de aceitar e lidar com a crítica da juventude. A juventude critica porque é um direito que tem. Nós temos que lidar com isso. Mas temos que ser pacientes e tolerantes. Temos que explicar à juventude o contexto que vivemos, os desafios que enfrentamos, ouvir a juventude, colher os seus conselhos, lidar com a sua crítica e juntos apontarmos o caminho. Porque muitas vezes a solução até vem mesmo do seio da própria juventude, que não precisa de muito. Agora, nós temos é que ser tolerantes, temos de ser pacientes. É claro que muitos deles exageram na forma de criticar, mas os jovens têm sangue quente. Nós também fomos jovens, têm sangue quente. Eu costumo dizer que nós éramos jovens da época em que tínhamos que aprender a pegar as armas. Hoje, a arma que existe é o conhecimento. Muitos desses jovens, é claro, que saem da academia com a mais poderosa arma de renovação, o conhecimento, para poderem empreender. Mas, infelizmente, alguns deles querem emprego, não querem trabalho. Temos que dizer à juventude que, perante a falta de emprego, ele tem que trabalhar, tem que adquirir conhecimentos para que um dia ele venha a ser um empreendedor capaz de ser empregador e não mais empregado. E é por isso que o governo tem estado a agitar vários planos, como é o caso do PAP, o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade. Mas se há jovens que precisam dessa oportunidade, porque aquele kit profissional é uma oportunidade de ouro, que é para ele empreender, tantos outros que receberam esses kits hoje já não os têm, porque os venderam logo na esquina seguinte, e isso não estimula quem concebe esses projetos a fazer cada vez mais, porque é preciso fazer o balanço. São muitos, os jovens são muitos, os poucos que têm a oportunidade dianteira têm que garantir aos demais que de facto é possível aproveitar e abraçar aquela oportunidade. A crítica é um direito, as manifestações no quadro legal, observada a lei, são normais e têm sido aceitas com regularidade. Agora, o jovem só não precisa de dizer que tem que ser rebelde para que os adultos os percebam. Não precisa, não precisa. E muitos jovens perceberam isso. Mas nós temos é que ficar atentos às reclamações da juventude. E temos dedicado esta atenção com paciência, esclarecido muitas vezes, mas para alguns nunca é suficiente. Aliás, tem-se dito que não é possível agradar a gregos e a troianos. Mas o que temos que dizer é que nós temos que continuar o diálogo com a juventude. Aliás, nós no município já estamos a preparar o segundo encontro provincial, fizemos o primeiro, estamos a preparar o segundo, foi feito recentemente o segundo com o senhor governador, vamos fazer nos municípios, vamos fazer nas comunas, vamos fazer nas comunidades. Ao nível da administração já agendamos também o início de um ciclo de reuniões com as comissões de moradores para discutirmos os problemas das nossas comunidades, os desafios que enfrentam, porque há coisas que podem ser feitas com pequenos gestos, mas temos que andar ao encontro da comunidade. Isto é que é governar, mas não é fácil. Eu sei que as pessoas têm que fazer crítica, têm que dizer muitas vezes que nós não estamos a fazer nada, mas eu costumo apelar à união, porque ninguém faz nada sozinho. O administrador sozinho não faz nada, é apenas o rosto visível de uma obra que tem que ser escrita por todos. E eu, por isso, conto com a colaboração dos nossos munícipes,
a quem eu estendo naturalmente o meu abraço e porque muitos têm estado a colaborar. Obviamente há aqueles que não estão satisfeitos com o nosso trabalho, porque entendem que ainda não os afetamos, ainda não os atingimos. É um processo, cada coisa à sua medida, mas estamos aqui disponíveis para o diálogo, para a conversa, porque afinal de contas o Lobito é nosso. Eu costumo dizer que o cargo é um mero acaso. Nós estamos numa corrida de estafeta e costumo dizer aos meus colaboradores que a galeria de fotografias, quer da administração como do partido, é grande. Aquela galeria vai continuar a crescer. Nós temos que deixar obra para que amanhã, quando olhamos para trás, possamos dizer, olha, parece que contribuímos com alguma coisa. E as pessoas digam, olha, ele nos prestou atenção, ele contribuiu, mas não fez mais porque não podia. Então é o que nós temos de continuar a fazer. E eu particularmente estou comprometido e vou continuar comprometido. Os munícipes do Lobito disso podem ter certeza. Vou continuar comprometido, vou continuar a ser um dos administradores que mais choraminga diante do governador. Temos o feito e o governador é uma pessoa sensível, humana, solidária e muito aberta. Percebe as exigências dos munícipes do Lobito, que na verdade estão à dimensão da estatura deles. E nós vamos tudo fazer para permitir que o Lobito seja um município mais arejado. Não só aqui, no interior também. Nós temos que investir na produção nacional. Estamos preocupados com o aumento dos quilómetros das valas de irrigação ao longo do rio Balombo, o rio Cubal, porque temos que apostar na agricultura, temos que apostar na pecuária. O governo tem realizado estes projetos que têm que ser sustentados a partir do combate à pobreza e etc. E nós temos que estar voltados para isso. Obviamente não há falta de vontade. Os recursos são limitados e a nossa intervenção tem sido à medida da limitação dos recursos. Virão tempos melhores. Não há crises que durem para sempre. Elas vão e vêm. Estamos a atravessar uma etapa. É preciso não perder esperança. Eu costumo dizer, é preciso não perder esperança, porque nós atravessamos várias etapas. Eu disse aqui, então se um funcionário levava uma meia lata de manteiga, né? Hoje já não se coloca isso. Então estamos a fazer o caminho caminhando e vamos continuar o diálogo com a juventude, com a sociedade civil organizada, para tomarmos boa nota de todas as críticas e tomarmos particular atenção à crítica construtiva que deverá contribuir para melhorarmos o nosso trabalho. Exatamente. A última pergunta, como é que o senhor gostava de ser lembrado? Para terminarmos. Esta pergunta... Bem, bem, eu a partida tenho comigo um sentimento de gratidão pela vida, pela minha vida, graças a Deus e aos meus pais, e tenho procurado retribuir isso fazendo bem aos outros. Tenho estado a trabalhar e a divulgar e a apelar às pessoas que nós partilhamos o amor. A vida é curta. Aliás, a vida é apenas um intervalo entre o nascimento e a morte. Dito de outro modo, a vida é um recreio. Quando toca o sino para o recreio, as crianças quase que atropelam o professor que está na porta, porque querem aproveitar o máximo o recreio. Então, nós estamos de recreio, que aproveitemos o máximo. E aproveitar o máximo o recreio é partilhar o amor com o próximo. Ser humilde, partilhar o amor e fazer as coisas certas. É preciso que se garanta que entre nós, nesse intervalo curto na face da terra, estejam de fora questões como o ódio, a intriga, mas sim o amor ao próximo. Esse tem sido o nosso apelo. Eu gostava um dia de ser lembrado como um bom cidadão. Um bom cidadão. Que se diga que contribuiu para alguma coisa,
contribuiu para proporcionar bem-estar a algumas pessoas, porque não pode ser a todas. Se um dia eu for lembrado assim, tudo bem, eu costumo dizer que se um dia ganhar o Euro Milhões, vou abrir um centro de acolhimento de crianças, vou ter um centro de caridade, porque é nas crianças que está a esperança do nosso país. E governo nenhum está em condições de atender a todas as crianças do seu país e sobretudo num país como o nosso, onde a explosão demográfica é exponencial. Há quem me disse um dia, olha, administrador, isso de construir cozinha comunitária já não se coloca e etc. Eu lhe disse, olha, a Santa Casa da Misericórdia em Portugal ainda serve sopas, está no primeiro mundo. Nas cidades dos Estados Unidos também tem mendigos. Essa questão não vai acabar. O que o governo tem feito é fazer uma intervenção forte no setor social, mas o governo tem que contar com a solidariedade daquelas pessoas que têm um pouco mais do que precisam e que estendam o seu amor. Se nós trabalharmos nessa perspectiva, se cada um comer apenas o que precisa e colocar no saco o que não precisa para dar ao próximo, vamos edificar uma cidade, uma província, um país mais solidário, um país mais unido. E essa tem que ser a nossa perspectiva. Nesses segmentos, eu gostaria, por isso, de procurar contribuir para o bem-estar das pessoas ao redor, das pessoas que me procurem, das pessoas que me interpelem na rua, na medida do que eu puder, nem que seja tirando um pouco de mim, porque este um pouco que sai de mim é um pedaço de alegria e felicidade para outra pessoa. E se eu for lembrado amanhã nessa perspectiva, eu acredito que serei um homem que um dia morrerei feliz. Muito profundo. Senhor administrador, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite em falar ao canal Benguela 7. Para nós, isto é motivo de alegria. Também estamos, assim, digamos, estamos felizes, né? Até ficamos sem palavras para expressar a tamanha gratidão desta situação. Eu é que agradeço essa surpresa positiva. Quando o amigo Carvalho disse, olha, papai, é o Benguela 7, mas eu já tinha assistido a uma entrevista ao comandante. Disse, pá, não, eu já vi, parece que é no Mombaca e tal. É interessante, vamos lá. Isto acabo por ver agora que é uma incursão e um recuo no tempo e no espaço da nossa história de vida. Vocês são, pura e simplesmente, uma equipa maravilhosa que faz renascer as pessoas, recuar no tempo e no espaço e renascer esperança. Hein? Este projeto é um projeto de sucesso e os meus parabéns por isso e as minhas desculpas por qualquer transtorno que eu tenha naturalmente provocado, porque infelizmente às vezes a nossa agenda é ingrata. Esse tempo já foi... Mas é gratificante, é gratificante. Muito obrigado. Obrigado eu. E estamos juntos. Estamos juntos.